Hoje, o Saúde e Fé vai falar sobre esquizofrenia, uma doença cerebral crônica que afeta 1% da população mundial e se manifesta entre os 15 e 35 anos. Segundo informações da Associação Brasileira de Psiquiatria, a doença tem predominância no sexo masculino e nem sempre é diagnosticada no seu início. Para entender melhor sobre essa doença, eu e você vamos receber, ele já esteve aqui, cada vez que ele vem aqui a gente aprende barbaridade, gente. Vamos acolher com muito carinho, ele que é médico psiquiatra, o Dr. Cássio Sanches. Dr. Cássio, bom dia! Bom dia! Bem-vindo, saudade do senhor, doutor. Prazer pelo convite. Bem-vindo, o senhor está vindo aonde? São José dos Campos. São José dos Campos, nossa cidade, doutor. Obrigado, São José, por emprestar o Dr. Cássio por um instante aqui para entrar na sua casa, no Brasil inteiro, para a gente falar de um assunto muito importante, esquizofrenia. Antigamente, é uma doença nova, doutor? Não, nova. é uma doença muito antiga. Muito antiga? Isso. Antigamente se dizia que quem era esquizofrênico era meio louco, era taxado, os bullying, os preconceitos. Isso mudou um pouco ou continua esse preconceito aí, doutor? Ainda existe, infelizmente, Deus, esse né? preconceito, né? Antigamente, o que acontecia? Não havia tratamentos, né? Então, Entendi. a pessoa adoecia e ela ia degenerando, né? A ponto de, realmente, ela ficar fora do contato com a realidade. Tinha muitos manicômios, doutor, assim, infelizmente tinha deu esse quadro de esquizofrenia, mandava para o manicômio. Vamos conversar sobre isso, doutor? Por favor. Por favor, lá. doutor, sente-se, por favor. Nós estamos aqui com o doutor Cássio, o assunto de hoje, esquizofrenia. E talvez a primeira pergunta é essa, doutor. O que é uma esquizofrenia? A esquizofrenia é quando o paciente ele começa a perder o contato com a realidade, né? Então, acontecem os sintomas positivos, os negativos, onde os sintomas positivos seriam delírios, alucinações. E o que são delírios e alucinações? Ok. Né? Então, as alucinações são alterações dos sentidos, principalmente a questão auditiva. Alucinações. Alucinações. Né? Onde o paciente ele começa a ouvir vozes. E, de fato, ele ouve vozes, só que são vozes criadas pela cabeça dele. Pelo cérebro. Alucinações. Exato, alucinações. Então, ele pode... tem o fator também... Tem gente assim, está vendo coisas. É mais raro, mas acontece? É mais raro, mas acontece, né? Vê um vulto, tem alguém aqui, eu estou vendo alguém, ninguém vê, mas essa pessoa vê. Isso, é mais raro. O mais comum seria, de fato, essa alucinação auditiva. A alucinação visual, ela é mais comum em transtornos orgânicos. Então, um paciente num quadro aí de delirium, que seria uma por intoxicação, ou por um quadro de abstinência de álcool, né? E aí, voltando no delírio, né? Onde o paciente ele começa a imaginar, a criar fatos que não existem, né? Então, ele começa a achar que está sendo perseguido. Entendi. Ele pode achar que a casa dele está sendo invadida por alguém, que alguém está querendo pegá-lo, entendeu? Ou então até mesmo entidades, alguma coisa nesse sentido, né? Quer dizer que a pessoa pode até achar que colocaram câmeras, então está sendo perseguida, Vigiado. que está sendo vítima de uma conspiração. Sim. Isso são delírios, né? Delírios, a ponto dele entender que a televisão está conversando com ele, né? Que o rádio também está falando com ele, né? Então, esses delírios são bem frequentes. E aí, doutor, então esses são sintomas positivos. Exato. Além disso, doutor, tem outra situação que a pessoa ela fica agitada ou ela tem assim uma queda de energia, doutor? Olha, o quadro é bem variado, né? Existem alguns subtipos de esquizofrenia, né? Então, existem o subtipo de esquizofrenia paranoide, onde os sintomas positivos eles vão estar mais frequentes, né? Alucinações, os delírios, tá? E a questão intelectual não é tão afetada, tá? Já os sintomas, por exemplo, uma esquizofrenia epifrênica, onde a gente vai ter os sintomas negativos mais proeminentes, o paciente ele fica mais isolado, tá? Ou ele pode ficar em isolamento, eu digo, sem querer conversar com muitas das pessoas, mas andando de um lado para o outro, tá? É um paciente que ele fica com o afeto embotado. O que seria isso? Ele não transmite mais o sentimento. Então, para ele, o triste, o alegre deixa de existir. Né? Então, ele não tem mais esse contato. Ele perde a vontade de fazer as coisas, doutor, completamente, ele perde a vontade, perde a energia, ele não tem mais objetividade na vida, o pensamento dele há uma frouxidão, ou seja,
ele pode estar fazendo uma coisa aqui, de repente ele entende que tem que fazer outra coisa lá, a conversa dele não tem uma relação com não tem uma sequência, não tem uma nexo, relação. Começo, meio, fim, um Exato. assunto. Ele pode emendar um assunto com o outro sem nexo. Agora, doutor, o que foi isso? É uma pancada na cabeça? Algo genético, hereditário? De onde vem tudo isso? Essas manifestações de delírios, alucinações, etc. De onde vem? Tem alguma, Olha, alguma possível explicação? Dessa doença, desse transtorno, é genético, tá? Então, a parte genética, ela é muito importante. Então, a gente tem conhecido como gêmeos monozigóticos ou parentes, tem uma grande relação de ter também o mesmo quadro. Agora, fatores externos ambientais contribuem tá, para o desencadeamento do transtorno. Então, maus tratos na infância, negligência dos pais, violência, tá? Bullying, preconceitos aí. Além de drogas, né? Principalmente a maconha. Ela ajuda a desencadear o quadro de esquizofrenia. Doutor, a gente, na abertura do programa, eu falei assim que é mais predominante no sexo masculino e é uma faixa etária jovem, doutor, onde se manifesta isso, de 15 aos 35 anos, assim, é uma fase onde a pessoa está se desenvolvendo, quer produzir, quer, enfim, está sonhando, doutor, sonhando alto. Na maturação do cérebro dela. Né? Então, o homem, a incidência maior dos 15 aos 25 anos e a mulher aí dos 25 aos 35 anos. Né? É uma fase da maturação cerebral. Por isso que a doença ela é tão incapacitante. Uma vez que a pessoa é acometida por esse quadro, se ele for tratado de forma rápida, a gente pode ainda conter os sintomas, a doença não tem cura, mas tem tratamento. E ela tentar levar uma vida normal. Agora, caso, pelo preconceito inclusive da família, esse paciente ficar isolado, como já pegamos vários casos, a doença ela é degenerativa, então o cérebro ele vai se degenerando. E aí depois, para resgatar esse cérebro, é muito complicado. Agora, o corpo vai dando sinais, doutor, ou seja, o senhor já falou, já entendemos que tem uns sintomas positivos, que é delírio, alucinação, etc. Mas como é que a pessoa vai, os primeiros sintomas, os primeiros sinais, que a família tem que ficar atenta, doutor? Os primeiros sintomas e sinais que devem ser valorizados, digamos assim, é o isolamento. A pessoa, você perceber que de repente a pessoa está conversando sozinha, né? Comportamentos desorganizados, alteração de um comportamento, tá? A pessoa era de um jeito e começa a enveredar pelo um outro lado. Então, como isso acomete mais homens em uma fase de adolescência, entende-se que, é adolescente, é uma fase. Então, não. Percebe-se um isolamento, um comportamento um pouco mais desorganizado, a pessoa ela deixa de ter objetividade na vida. Essa questão de falar sozinha, ou ter alguma conversa um pouco sem nexo, procura ajuda, procura uma avaliação especializada. É normal, doutor, assim, que a gente vê a criança quando está brincando, ela está conversando com seus personagens, com seus heróis, etc. Ela tem, ou seja, mas é uma criança, é essa fase lúdica, né? Ou seja, pode acontecer numa criança também, ou numa fase posterior, os 40, 50 anos também, os outros extremos, doutor? Pode ocorrer, né? É um pouco mais raro, mas pode ocorrer sim em crianças, tá? Entenda que a esquizofrenia não seria só a pessoa conversar sozinha ou estar nessa fase lúdica. Existem uma série de fatores que vem acontecendo junto. Então, um embotamento afetivo, uma conversa desconexa, né? A pessoa pode se tornar agressiva, tá? Uma vez que ela se sente perseguida, né? Ela pode entender que alguém está querendo fazer mal para ela, tá? E ela reage nesse sentido, doutor? Reage nesse sentido. Ela sente que... Desculpe a pergunta, mas de repente ela sente que tem alguém, que ela vê alguém, esse alguém parece que quer fazer mal, então ela antecipa e revida? Sim, mas é mais no sentido assim de tentar fugir, ela teme, né? E em quadros, em idades um pouco mais avançadas, fora desse período, também pode ocorrer. A gente fala que na mulher, no período pós-menopausa, entendeu? Existe um outro aumento da incidência. Que é a queda do hormônio aí. A queda do hormônio, né? Feminino pode ter uma outra incidência dessa ativação da esquizofrenia, mas é um pouco mais raro já. Entendi. Tá? Doutor Cássio, vamos mostrar algumas fotos, assim, acho que até mesmo para você que está em casa, ele trouxe algumas fotos. Vamos lá, doutora, por favor, aqui, por favor.
yes, no, ou seja, uma pessoa que insiste, todo mundo está dizendo que é uma coisa, ele insiste que é outra, doutor? Isso aqui pode representar também a ambiguidade, né? Então, esse humor ambivalente, isso também acontece na esquizofrenia, tá? O que acontece? A pessoa, ela fala que quer uma coisa, entendeu? Mas atua de uma outra forma. Os sentimentos se misturam, Entendi. né? E como é que você vai discutir com uma pessoa assim, doutor? Como é que você vai argumentar ou não tem argumento? Por exemplo, a pessoa acha que eu estou sendo perseguido, colocar um chip na minha cabeça, eu estou sendo monitorado, mas não, cara, ninguém colocou um chip, não tem cicatriz nenhuma na tua cabeça. Não, mas hoje tem técnicas, etc. E como é que a pessoa, por mais argumento que você tenha, né, e você dê, essa pessoa não se convence? Como lidar com isso, doutor? Vamos lá. Primeira coisa, o delírio, ele parte de uma super certeza. Então, uma pessoa que está delirando, ela tem uma certeza absoluta. Não há argumentos ou provas que você possa apresentar que vai demover ela dessa ideia, tá? Então, nos vários anos de experiência que nós temos em hospital psiquiátrico, a melhor coisa que você vai fazer é não confrontar o paciente. Tá. Uma coisa é você... Olha as dicas, né? Então, não confronte o paciente, que ele pode achar que você está querendo ficar contra ele, e isso pode ser até mesmo um pouco inconveniente ou perigoso. Mas concordar com tudo também não é perigoso? Não é concordar, você não vai concordar, mas você não vai confrontar. Tá. Então, a gente tem duas formas, né, de conduzir essa situação. Primeiro, chamar uma ajuda especializada até a residência. Isso não é comum, mas existe, tá? Até mesmo o SAMU, tá? Ou então uma outra, depende, né, de cidade para cidade, pode também estar atuando nesse caso, a pessoa estiver agressiva, o ideal é chamar ajuda. O outro caminho é tentar entrar no delírio desse paciente, tá? Você não vai delirar junto, entenda, mas você não vai pegada dele. Entrar no entendimento que ele tem desse novo mundo que ele está vivendo, para tentar conduzi-lo até a ajuda médica especializada. Entendi. Aqui já é um outro quadro, doutor, ou seja, é aquele sintoma negativo que você falou lá? Exato. Isolamento. Isolamento, embotamento afetivo, né? A pessoa não sente nada para ninguém, nem esboça nenhum afeto. Tá? Isso é um fator assim, muito primordial que a gente vê na esquizofrenia. Tá? Essa pessoa aqui, doutor, de repente está lá, sei lá, recém-casado, essa é a faixa etária, o noivo, namorando, de repente ele perde o interesse, doutor, pelo companheiro, pela companheira, doutor? Perde o interesse? Perde interesse não só pela companheira, como perde interesse pela profissão, como perde interesse pelo estudo, abandona a profissão, abandona o estudo, quer dizer, as coisas deixam de fazer sentido. Né? Entendi. Uma vez que ele pode entender que de fato existe um chip na cabeça ou que estão falando com ele, então isso tudo vai tirando, demovendo ele da vida em geral, social, profissional, social, familiar, pessoal. Né? Aqui, doutor, a gente vê aqui que a pessoa está, né, nesse quadro aí de talvez uma alucinação, vendo, ouvindo. Delírio, que né? geralmente, né, essas alucinações, elas difamam o paciente, né? Então, jogam o paciente para baixo, falam para o paciente, né, fazer algo besteira, fazer algumas situações que ele não deve fazer, mas ele é mandado a fazer esse tipo de situação. A gente tem que entender que isso é uma situação química, né? E isso, a etiologia dessa patologia é química. Então, muitos pacientes falam, não, mas eu vou me curar de outra forma. Gente, isso que a medicina tenta brigar, né, com essa situação que é químico. Uma vez que você entra com um tratamento químico, principalmente os sintomas positivos, delírios e alucinações, tendem a desaparecer. Ah, ok. Tá? Então... Não é 100% dos quadros, mas a gente tem grande sucesso. Tá, isso com um tratamento, um acompanhamento, um tratamento. A gente daqui um pouquinho vamos explorar a solução, os tratamentos em si, mas era esse quadro todo que as pessoas, na época, se orientavam, né? Vamos internar, vamos colocar num hospício, num manicômio. Era essa a solução que se tinha alguns anos atrás, doutor? Sim, na verdade, há muitos anos atrás, né? Então, o que acontece? Não tinha tratamento, não havia tratamento, as pessoas, elas têm comportamentos bizarros, tá? Perdem a capacidade de se cuidar, de se higienizar completamente e atuam de forma que
tornam prejudiciais às outras pessoas. Nesse sentido, doutor, a gente está tentando, eu estou fazendo pergunta assim, pelo amor de Deus, não é diminuir nada, e quem sofre disso a gente quer entender, passar para quem está em casa, quer entender. A pessoa também libera no sentido assim, se fica desinibido no sentido do palavreado, pode dizer coisas e ofender também, doutor? Sim. É importante perguntar isso para quem está em casa ou convive com essa realidade, entender que a pessoa não faz isso porque quer. É isso que eu quero dizer. Não faz isso muitas vezes porque quer. Sim, a pessoa perde a capacidade de se socializar. Entendi. Né? Então, até mesmo em quadros iniciais ainda pode existir isso, mas em quadros avançados, com a doença degenerativa, ela vai perdendo a capacidade de socializar. Né? Então, ela pode ser agressiva, falar palavrões, agir de maneira inadequada nos locais. Doutor, como tem o quadro, eu já entendi assim, delírio, que é a maneira de perseguição, né? E o outro que é o delírio, alucinação, que é os sentidos. Os sentidos. Uhum. Essa pessoa que acha que está ouvindo vozes, ela pode ouvir uma voz que pode dar um comando que vai se prejudicar, por exemplo, assim, olha, sei lá, doutor, eu vou fazer uma pergunta extrema aqui. Uhum. Te atira desse prédio, te atira dessa ponte? Pode, né? Pode, doutor. Isso acontece e a pessoa com esse medo, com esse sofrimento, vem a cometer essa tragédia. Poxa vida, né? Então, quer dizer que é a perda da realidade. Então, o universo que ela vive, casos, né? É bem grave. Gente, o assunto de hoje, ele é sério. A gente sabe que tem um grande número de pessoas que sofrem com isso. É uma faixa etária interessante, porque ali da adolescência, juventude e o início da idade adulta. Então, essa fase interessante, viu? Falamos até agora, então, que esquizofrenia é uma alteração cerebral, né, que vai levar a alguns sintomas positivos e negativos, aliás, diversos sintomas, inclusive com desorganização do comportamento, né, levando a esse transtorno tão grave que, se não tratado, ele vai degenerando o cérebro humano e a pessoa vai ficando perdida nessa situação. Né? O senhor falou que um dos os sintomas é delírio, alucinações, etc., perda da vontade, né, do ânimo, os afetos, enfim. Isso ele vai... É um período ou uma vez que começou o processo, né? Para a gente chamar esse quadro de esquizofrenia, a pessoa tem que estar nesse quadro por pelo menos 6 meses. Entendi. Então, não é porque isso, né, ocorreu, existem quadros de... episódio isolado transtorno de psicose breve, que até 1 mês, né? E a gente chama de transtorno esquizofreniforme, ou seja, parece esquizofrenia. Tá. Mas, enquanto isso, sem tratamento, não chegar a 6 meses, né? A gente chama de esquizofreniforme. A partir de 6 meses com esses sintomas, a esquizofrenia está instalada. O senhor falou que um dos fatores que provoca, que desencadeia, que desinibe, é a questão das drogas, e o senhor citou maconha, ou seja, aí é o perigo do uso, né, gente? Ou seja, tem gente que usa, faz uso e pode, a pessoa não é esquizofrênica, mas pode ter quadros parecidos? Sim, existem também um transtorno que é induzido por substância, o transtorno psicótico induzido por substância, né? Tá. Então, tanto a maconha, como cocaína e outras substâncias alucinógenas podem levar a que as pessoas também tenham esse quadro psicótico. Isso não quer dizer que elas têm esquizofrenia. Entendi. Mas após o uso, se esse uso for desenfreado, contínuo, isso depende da genética de cada um, pode vir a acontecer da pessoa desencadear esse quadro de esquizofrenia, esses sintomas de alucinações, delírios, né, alteração do comportamento, do afeto, mesmo sem o uso de droga. Pode ter mais de uma pessoa na mesma família com esquizofrenia, por exemplo? O senhor falou que tem algo genético, hereditário, sim, enfim. Sim. Pode ter mais de uma pessoa, 2 filhos, por exemplo? Pode. Um pai e um filho? Um pai e um filho, uma mãe e um filho, um irmão já nasceu, né, desenvolveu esse quadro, o outro irmão pode vir a desenvolver esse quadro de esquizofrenia também, sim. Por isso que é importante, doutor, essa informação, né? Saber, conhecer. Tem que conhecer um pouco essa situação para ajudar. Existem, não sei, uma forma de terapia, porque a gente sabe que tem o NA, o Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, etc. Tem grupos especializados para ajudar nesse sentido, doutor, para que a família, o pai, a mãe recebam informações, ou os filhos recebam informações? O principal, uma vez que existem, começa a existir esses sintomas, é procurar ajuda, tá, do profissional, porque, na verdade, o psiquiatra e o psicólogo vão poder estar orientando e, primeiro, fazendo o diagnóstico. Não adianta a gente, né, ter alguém na família com esses sintomas e a gente achar que
pô, fulano é esquizofrênico, não é assim. Então, leva ao profissional, o profissional faz a avaliação, faz o acompanhamento, entende se esse paciente tem esquizofrenia, né? E a partir daí fazer um acompanhamento rigoroso para que a gente consiga parar a evolução da doença, tá? E que essa pessoa consiga ter uma vida normal. Agora, um dos fatores, talvez, uma pessoa que sofre disso, claro, ela não faz por querer, é a teimosia. Ela não reconhece, não quer ajudar, ser ajudada, não quer fazer o tratamento. Aí, como é que a família tem que se comportar nesse sentido, senhor? A família sabe que tem que levar para o médico, etc., começar um tratamento. A pessoa não quer, né? E aí? Esse fato é um fato bem comum, tá? Uma vez que, como eu já falei, essa pessoa ela não tem o insight, o reconhecimento da doença. Ela entende que ela, inclusive, se sair de casa, vai correr risco, né? Está sendo perseguida, por exemplo. Exato. Né? Então, a ideia é você tentar conversar com essa pessoa sem tentar convencê-la que ela está doente, precisa do médico, não é o caminho, e tentar, de uma certa forma, tá? Levá-la, trocando uma ideia, entendeu? Até um profissional, né? Para poder estar fazendo essa avaliação e entrar com tratamento. Técnicas de convencimento. Doutor, além das nossas perguntas aqui, nosso bate-papo, as pessoas também já começaram a mandar suas perguntas e a gente agradece. Olha, nome de cantor, doutor Guilherme Arantes. Será que é o cantor, né? Guilherme Arantes, mas é o Guilherme Arantes de Cachoeira Paulista. Bom dia, Guilherme Arantes. Olha, nome de cantor famoso, certamente os pais eram muito fãs aí do Guilherme Arantes. Deus abençoe, viu? Uma pessoa saudável pode desenvolver esquizofrenia devido ao consumo de alguma droga, doutor? Saudável, ou seja, não tem quadro, não tem genética, não tem hereditariedade, de repente consome droga e daí pode desenvolver? Guilherme Arantes, bom dia, tudo bem? Guilherme, sim, é saudável que, pelo que você me relata, é uma pessoa que nunca teve nenhum quadro psiquiátrico. Mas sim, essa pessoa, uma vez que ela faz o uso principalmente de maconha, tá? Isso já foi evidenciado, ela pode sim vir a desencadear um quadro de esquizofrenia. Vamos aproveitar os câmeras assim, tem tanta gente acompanhando, dá um closinho aí, dá um close aí nas pessoas assim, um tchauzinho, quantas pessoas acompanhando aí, estão acompanhando, estão visitando o santuário, estão acompanhando o Saúde e Fé, a gente agradece de coração, Deus abençoe, que maravilha, viu gente? Doutor, mais uma pergunta aqui, o nosso amigo Bernardo Campos, de São Paulo, capital. Bernardo, bom dia, Deus te abençoe, que bom que você está conosco, Bernardo. Fez a pergunta, vai ter a resposta, viu? Quem tem esquizofrenia pode ser uma pessoa agressiva? Recapitulando alguns conceitos aí, doutor. Bernardo, bom dia. A pessoa com esquizofrenia pode sim se tornar agressiva, tá? Uma vez que ela está fora da realidade, ela pode entender que você queira fazer algum mal para ela ou que de repente ela está sendo perseguida e ela pode se tornar agressiva. Então, a priori, né, como a pessoa está um pouco teimosa, um pouco relutante, é papel nosso, né, de quem está acompanhando essa pessoa, né, não só o médico como os familiares, a lidarem com um certo manejo, com calma, com carinho, com respeito, entendeu? Não que você vai concordar com tudo que ela está fazendo, mas evitar o conflito direto, porque ela não tem a mesma realidade que você para entender que aquela agressão está errada. Ela pode entender que aquilo é uma forma de defesa. A Ana Beatriz da Silva, de Rio de Janeiro, capital. Obrigado, Ana. Deus te abençoe. Bom dia para você. Que bom que você está conosco, Ana. Bom dia, Frei. Doutor, esquizofrenia pode ser confundida com bipolaridade? Pergunta a Ana. Ana, bom dia. Pode sim. A esquizofrenia não é raro ela ser confundida com bipolaridade, tá? Até porque o quadro de esquizofrenia e bipolaridade, quando a bipolaridade está num quadro de mania ou num quadro depressivo, com sintomas psicóticos, ela pode ser confundida com a esquizofrenia, uma vez que ambos as patologias, no extremo da mania ou da depressão, ela tem um quadro de delírio e pode ter um quadro também de alucinação. A diferença é que na esquizofrenia é mais comum que o delírio seja persecutório, né? E tenha outros delírios que possam levar essa pessoa a acreditar que ela está sendo manipulada, está sendo controlada. Já o delírio de mania é um delírio de grandeza, onde essa pessoa entende que ela é poderosa, que ela tem poderes, que ela pode fazer tudo que ela bem entender. Então, os delírios são diferentes. Um especialista ele consegue fazer essa diferenciação.
Já o delírio aí depressivo, né, além dos sintomas de humor, que é muito importante colocar, né, uma vez que, como já falado, a esquizofrenia, o afeto ele vai estar embotado, né, na maioria das vezes, e no humor, no transtorno de humor bipolar, o humor vai estar muito exacerbado num quadro de mania, ou o humor ele vai estar hipotímico, retraído, num quadro depressivo, num quadro de depressão de humor bipolar. Entendi. Doutora Vera Silva, de Itanhandu, lá em Minas Gerais. Obrigado, Vera. Deus te abençoe. Bom dia para você, Verinha. A esquizofrenia pode ser passada de pai para filho? Nós já entendemos que tem um fator hereditariedade, mas essa questão de pai para filho, porque a incidência maior é no sexo masculino. Sim. Então, assim, é do pai para o filho ou você também pode ser do pai para a filha? Explica aí, doutor. Então, a incidência é um pouco maior no quadro do sexo masculino, mas tanto pais ou mães, entendeu, podem transferir os genes para os filhos, tá, gente? No momento que tá concebendo aí a criança. Então, não importa se é menino ou menina? Não importa se é menino ou se é menina, okay. Esse gene pode tá sendo transferido. Agora, o importante, Por favor, doutor. Tanto a droga como os maus tratos, violência, podem estar desencadeando através das podas neuronais. Então, como é que pode, né? O ambiente está levando esse quadro. Então, com o maltrato, com a violência, com a negligência, o que acontece? O cérebro está ali, entre aspas, saudável, né? Só que a partir do momento que existem esses fatores, eles vão inibindo neurônios que eram para estar ativos, que eram para estar protegendo esse cérebro e vão estar libertando, ativando receptores, tá? Que eram para estar já adormecidos. Então, isso vai desencadeando o quadro. Entendi. Né? A Bianca Bastos, de Niterói, Rio de Janeiro. Obrigado, Bianca. Deus te abençoe. Bom dia para você. Que bom que você está conosco. Doutor, como convencer uma pessoa que tem sintomas de esquizofrenia a ir no médico, doutor? Mais uma vez aí. Vamos ajudar essas pessoas. Bianca, bom dia. De fato, não é uma tarefa fácil, tá? Não é raro nós sermos chamados aí até a casa do paciente aí para estar fazendo esse primeiro atendimento, porque esse paciente ele não quer ir ao médico. Muitas vezes ele aceita ir ao médico porque está com uma ferida no pé ou por algum outro problema que ele entende que aquilo causa um sofrimento, mas porque ele está agindo daquela forma, porque ele está com um delírio, isso de fato difícil de convencê-lo. Então, muitas vezes, como já havia dito, tentar entrar numa história, entrar naquele quadro para tentar levar ao médico, fazer esse atendimento. E vamos lá para Guaratinguetá, a casa de Santo Antônio e Santana Galvão, né? Quem representa a cidade é o Felipe Augusto. Bom dia, Felipe! Deus te abençoe, que bom que você está conosco. Por que a esquizofrenia compromete o afeto? Pergunta o Felipe, doutor. Recapitulando aí. Felipe, bom dia. Como já havia dito, o comprometimento do afeto ele faz parte do quadro diagnóstico, né? Então, essas podas neuronais, essa alteração do eixo hipotálamo adrenal, né, que também mexe com a questão hormonal, faz com que o afeto seja um dos principais sintomas alterados na esquizofrenia. Diferente da maioria dos outros quadros psiquiátricos, o afeto ele vai, ou ele está hipomodulado, ou seja, ele não corresponde, a pessoa ela fala que perdeu um parente, ela não está ligando muito para aquilo, por exemplo, ou conta uma notícia feliz e ela também não liga muito para aquilo, o afeto ele não modula aí com humor, tá? E ele vai ficando embotado, a pessoa ela vai se formando sem expressão, a face da pessoa vai ficando, porque ela não consegue transmitir, mas modulação com a realidade externa, com a realidade que ela vive. Né? O senhor falou assim que o tratamento ele é medicamentoso, né? E terapia também, por quanto tempo o resto da vida? Vamos lá. A priori, tá, o tratamento ele é medicamentoso, tá? Pelo menos nesse início do quadro, no quadro agudo, onde a pessoa está alucinando, delirando. Como eu te falei, ela tem uma super certeza. E o paciente com essa super certeza, você não vai conseguir convencê-lo a nada. Então, a priori, o tratamento é medicamentoso. Hoje em dia, diferente, né, do passado, existem vários tratamentos medicamentosos, onde o foco é restabelecer esse paciente com o mínimo de efeito colateral possível. A partir do momento que esse paciente ele retorna à realidade, os delírios são, né, resolvidos, a pessoa é necessário sim fazer a questão da terapia para que ela entenda, compreenda a doença dela e aí sim aceite o tratamento e siga uma vida normal, né?